Salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite, vídeo inédito desse canal pessoal, meu no YouTube também no Kawaii. Inicialmente peço o like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Dessa vez eu vou ser um tanto que mais arrojado, pessoal. Agora vou falar sobre um assunto ainda mais polêmico, né? Vou procurar aqui explicar, né? Porque mulheres sem pai odeiam homens solteiros masculinos, certo? Cara, isso tem se tornado cada vez mais uma realidade no Brasil, né? Mas antes de destrinchar sobre o assunto, quero lembrá-los do meu Pix na descrição, para quem quiser contribuir voluntariamente, e também de links de produtos com descontos exclusivos ligados à minha loja no Mercado Livre, certo? Por que acontece isso, pessoal? Por que mulheres sem pai eventualmente odeiam homens mais viris, homens masculinos, né, de uma maneira geral, né? Propriamente isso acontece por conta de todo um advento de uma cultura feminista no Brasil, né, pessoal? Que propriamente tem ali no seu objetivo, vamos dizer assim, né, desprezar homens de uma maneira geral, né? Desprezar o homem que tem uma testosterona elevada, que procura se desenvolver, que procura não se envolver com gandaias, balada, tá entendendo? Existe toda uma cultura aqui no Brasil de desprezar homens assim, né? Que tendem a levar a espiritualidade em consideração, né? Tende servir a Deus, né? É esse que é o ponto. Isso vai de encontro justamente com o que eu tô falando aqui, né? Porque geralmente a mulher que não tem uma referência paterna ali não sabe o que o homem pensa. O que o homem pensa na sua integridade, tá entendendo? Ela não viu ali, ela não teve uma referência masculina, né? Que propriamente ela não teve também propriamente uma família estruturada, né? Que eu considero que faz toda a diferença, pessoal, no crescimento de uma pessoa, sabia? Isso faz toda a diferença, quer queira ou não, né? Uma família ali tradicional, homem, mulher, tá entendendo? Isso faz toda a diferença para o ser humano de uma maneira geral, né? Ainda mais para o homem, né? Porque propriamente, pessoal, né, a gente sabe, né, que propriamente as mulheres de uma maneira geral, elas sempre tendem a ser enviesadas, né, pro lado delas, né, pro lado delas, mas elas não olham a situação de relacionamento, uma situação geral pela perspectiva masculina, tá entendendo? Elas sempre tendem a restringir essa questão de relacionamentos e tal, de uma forma geral, né? Elas só tendem a olhar pro lado delas, elas não olham pro lado do homem, tá entendendo? E assim, eu acredito que é assim praticamente em vários outros países também, né? No mundo inteiro, né? Praticamente, né? A sociedade, ela tá corrompida pro lado das mulheres de uma maneira geral, ela tá somente olhando pro lado feminista da parada, né? Isso advém de toda uma cultura, pessoal, toda uma cultura milenar, né? De décadas de doutrinação, né? De doutrinação midiática, idolatria, influências, etc, né? Isso resulta numa sociedade de uma maneira geral disfuncional, né? Que só olha para um lado em detrimento do outro, tá entendendo? É esse que é o ponto, né? Eu acredito que isso já faz parte de uma cultura. Também faz parte pelo fato ali da mulher não ter uma referência masculina, ela não viu o que é masculinidade de verdade, então ela tende a ser influenciada pelo feminismo, né? E a gente sabe, né, que as mulheres, elas tendem a ser
elas são influenciadas umas pelas outras, né? Elas competem entre si, claro, existem os dois lados. Elas competem entre si e também são influenciadas umas pelas outras, né? E cada vez mais, e as mulheres elas têm uma tendência a se serem mais coletivistas, né? O que uma faz, outra faz também, tá entendendo? É assim que funciona, né? Por isso que vocês veem constantemente mulheres andando em grupo. Elas geralmente não andam sozinhas, né? Geralmente, tá entendendo? E logicamente nessas conversas que ela tem, existe fofoca, elas fofocam sobre os homens, né? Mas assim, a sociedade de uma maneira geral tende a ouvir mais a mulher, o que a mulher tem a dizer, né? Elas não têm essa referência, elas não olham pelo lado masculino da parada, tá entendendo? É por isso que elas tendem a ter uma feminista radical, ela tende a ter uma aversão ao homem que é masculino, né? Porque ele está trazendo para jogo, né? Ele está trazendo para jogo a parte do homem, tá entendendo? E propriamente essas mulheres que logicamente a gente não pode, né? A gente não pode totalizar, mas geralmente, pessoal, né? Geralmente a mulher que generalizar, não totalizar, né? Mas geralmente a mulher que não tem a referência paterna, né? Ela não é uma mulher que irá te respeitar em relacionamento, tá entendendo? Ela não irá te respeitar em relacionamento, porque ela só vai olhar olhar esse relacionamento de uma forma utilitarista, né? Utilitarista para beneficiá-la, né? E nunca irá respeitar esse homem, porque ela não teve uma referência paterna desde o início, né? Quis somente ficar em volta de mulheres, as mulheres a influenciaram e elas tendem a adotarem para si um discurso, uma agenda feminista, tendem a comprar essa narrativa, tá entendendo? Então é muito difícil, quando o homem chega aqui, né, as mulheres, por conta dessa cultura de empoderamento aqui no Brasil, o que acontece? Elas tendem a utilizar o tempo todo shaming contra o homem, né? Tendem a sempre a tirar a conclusão de que os homens são sempre errados, os homens são sempre vilões, os homens são culpados, até que se prova o contrário. Mas muitas das vezes, hoje em dia, até quando o homem prova o contrário, já também tá errado, tá entendendo? Então tá muito complicado pro homem hoje em dia no Brasil. Hoje em dia se fala até mesmo sobre o PL da misoginia. Será que eles vão aprovar ou não? Tá chegando eleição agora, em 2026, né? Então eles vão fazer esse palanque todo para conquistar o eleitorado feminino, que é a maioria aqui no Brasil, né? Então os políticos também também atuam contra os homens, né? Eles atuam contra os homens, eles acham que estão fazendo uma coisa boa, mas na verdade eles estão causando ainda mais desequilíbrio, causando maior o apartheid de gênero, né? Eu vou numa perspectiva assim de que no Brasil o que existe? Existe uma misandria, tá entendendo? Existe uma misandria, tá entendendo? Eu vou nessa perspectiva, né? Porque se você olhar pelo lado feminino, elas sempre vão dizer, porque existe um tal patriarcado que tem que acabar no mundo, sendo que na verdade praticamente todas as nações no mundo inteiro, só você ver, né? Todas elas compraram a narrativa feminista, né? Praticamente todas, né? Somente alguns países ali onde existe o patriarcado, né? Onde existe o homem respeitado e tal, mas assim, o patriarcado, pessoal, ele não está errado, né? Diferentemente dessa narrativa modernística, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus delineou pra gente funções de gênero, inclusive papéis de gênero, né? E é contra isso que as feministas voltam contra, né? Elas querem se masculinizar. Hoje em dia a gente vê muitas mulheres masculinizadas, o que é tenebroso, né? Porque a mulher ficou sem a feminilidade dela,
Ela se masculinizou por conta do mercado de trabalho, por conta de influências que sempre incutiram na mente dela, ó, de que a mulher tem que ser dessa forma, a mulher tem... É coach de relacionamento também, tá entendendo? E então ela sempre tende a ter uma visão mais feminina do relacionamento e tende a não visar, né? Não olhar a perspectiva masculina, né? É por isso que eu tô aqui, pessoal. Por isso que eu tô aqui trazendo um contraponto a essa sociedade moderna, porque tá tudo errado. Eu vejo assim que tá tudo errado, tá entendendo? Tá tudo errado, a nossa sociedade é muito hipócrita, muito falsa, né? Há há muita idolatria à mulher no Brasil, né? Independentemente da situação ao qual ela esteja. E a gente tem que ser capaz de admitir aqui, pessoal, que mulheres são tão passíveis de errar quanto os homens. Ou, propriamente, as mulheres são perfeitas. Não são. Não são. Entendeu? Elas cometem erros também. Ou elas são perfeitas, ou elas são semideuses. Era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Era isso que eu tinha para dizer. Resumidamente é isso, até para não me delongar muito, certo, pessoal? Geralmente a mulher que não tem uma referência paterna, que não viu a masculinidade raiz, ela tem que se voltar contra o homem por conta propriamente das influências das mulheres mais, vamos dizer, mais velhas, né, com mais idade, que já estão influenciadas ali pelo feminismo, né, de desprezar homem, de ter uma visão mais utilitarista do relacionamento, não olharem o lado do homem, né, sempre desprezá-lo, né, não respeitá-lo, tá entendendo? Ignorar essa parte da espiritualidade, que é muito importante. Inclusive essa parte da espiritualidade, eles estão utilizando isso para aprovarem o pé da misoginia. Absurdo, pessoal. Inadmissível. Então era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Então era isso que eu tinha para dizer sobre o assunto, tá? Lembrando que deixarei links de produtos, até para não me delongar, né? Deixarei links de produtos ligados à minha loja no Mercado Livre na descrição. E também deixarei na descrição o meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, certo, pessoal? Então era isso, valeu, até a próxima.